sejam bem-vindos. Hoje falarei sobre uma polêmica envolvendo a série animada X-Men que acabou me envolvendo de uma forma inexplicável. Nós sabemos que a Disney tem sido uma empresa bastante criticada por suas produções audiovisuais, seja na questão de animação ou na questão de filmes. E uma série que se está esperando muito é essa série animada dos X-Men, produzida pela Disney. Só que algumas pessoas como eu ficaram com o pé atrás, pois nós vimos o que fizeram com os filmes, utilizaram os filmes como palanque político e ideológico, mesmo tendo alguns filmes bons, a maioria foi usada para se fazer palanque de vitimismo, de minoria, essa baboseira toda, que tem nos quadrinhos, só que não foi o cerne. Quando Stan Lee criou a história, a primeira HQ não é que os mutantes são oprimidos, isso foi feito posteriormente. E era algo que já vinha da animação dos anos 80, que isso é bom. Só que eu acabei fazendo uma postagem no X, antigo Twitter, aonde eu alertei para um perigo, para algo que eu tinha medo que a Disney pudesse modificar, que era uma parte importante do personagem Wolverine, que seria a sua fé. Pois para quem não se recorda, durante o desenho, Wolverine demonstra ser católico, pelo menos no arco de Noturno, ele reencontra Deus. E quando acontece isso, ele aparece no final do episódio numa igreja católica tradicional. Só que eu fiz essa postagem e eu dizia simplesmente algo que não geraria polêmica no real. Abre aspas que eu falei. Dificilmente teremos Wolverine católico nessa nova animação de X-Men 1917 da Disney. Essa primeira postagem não gerou repercussão. E nessa postagem estava incluso essa cena que eu falei, daí se desculpando quando se reencontrando com Deus, após Noturno, que é o personagem católico, até um tempo atrás das HQs, era católico mesmo, ele converter Wolverine, após passar todos 2 episódios, um arco de 2 episódios, dentro de um mosteiro, de uma vida que tem um mosteiro. Só que na época isso não gerou repercussão, eu nem liguei, pois foi só minha opinião, eu postei no Twitter, coisa que eu nem posto assim. Eu não engajo naquela rede social, uma vez ou outra, eu só retuito alguns outros produtores de conteúdo, como o Examinador, como o Centro Dom Bosco, algumas postagens que eu gosto de repostar. E lá eu me posiciono mais abertamente sobre temas que eu não toco tanto aqui nessa plataforma. Só que recentemente, uma página que eu não irei citar o nome aqui, resolveu repostar essa minha frase, esse meu tweet em si, dizendo que bom, utilizando o seu sarcasmo, se aquilo fosse bom, a fé do personagem ser tirada. Essa página é bastante woke. No Twitter é uma das grandes proliferadoras desse pensamento lacrador maldito dentro da cultura pop, esse pensamento revolucionário. Então, a gente já era de se esperar. Só que eu não iria fazer esse vídeo se não fosse os comentários. Porque eu fui ver os comentários. E lá se pode notar uma completa dissonância cognitiva e um desconhecimento total do que foi a história da Igreja Católica e do que significa o catolicismo no sentido mais amplo. Pois muitas pessoas vieram com um argumento, como essa pessoa aqui que eu não irei citar o nome, abre aspas aqui, ó. O Logan ser religioso parece até piada, é tipo o pacificador ser pacifista. Essa pessoa aqui não entendeu nada da minha postagem, nem deve ter visto a série. E nem deve saber o que é catolicismo, primeiramente. E o que o catolicismo pega sobre um guerreiro lutar, um guerreiro combater, empunhando armas. Pois, essa coisa aqui que esse ser humano disse não faz sentido, pois ele acompanha um personagem totalmente excludente, totalmente oposto. Pois, Wolverine, Logan, ele não é um capacho do governo, um maluco surtado. Ele tem uma veia moral. Ele é um herói. Na animação, primeiramente, ele não torcia a ninguém, só vou lembrar disso. Porque a animação pública infantil, então, não tinha sangue, não tinha cenas. Eles utilizaram robôs para poder botar o Wolverine lutando as sentinelas. Então, só isso aí já não funciona. Mas, ele usa aqui o termo que o pacificador da DC é igual a ser pacifista, o que é totalmente oposto. O pacificador, ele é um personagem que é um capaz do governo, ou que tem problemas mentais, como eu falei. Ele não é exemplo nenhum, ele não tem fé, basicamente, vida desordenada moralmente.
não é um personagem que teria algum tipo de vínculo com o catolicismo. Diferente de Wolverine, que nesse episódio mostra esse vínculo, se reencontrando com Deus, é um vínculo católico, que quem convence ele a votar é Noturno, e ele não seria pacifista com esses povos aqui, ou hipócrita por combater, tipo, ele tá lutando, então ele não pode, porque cristão é pacifista. Isso é uma falácia. O cristianismo nunca foi essa visão pacifista, pois católico não é pacifista, é pacífico. Existe a diferença. O termo pacífico quer dizer, eu não busco confusão com ninguém, mas se tiver e se for necessário, eu vou lutar e me defender. Pacifistas são pessoas que acreditam numa paz utópica, acreditam que se pode construir um reino de paz humana, que ninguém vai ter confusão, vai todo mundo viver amor. Não funciona assim. O mundo não é esse paraíso. Nós católicos só acreditamos no paraíso no céu. A verdade é essa. Essa pessoa mostrou um total desconhecimento de fatos históricos. Absurdo só com esse pequeno tweet que ela fez. Mas veio outra persona aqui, ó. Abre aspas. Fazer picadinho de todo mundo que cruza o caminho dele, literalmente, realmente, é uma questão exemplar. Aqui aquela tiração de sarro dizendo, porque ele limpa, ele luta com todo mundo. Se a gente for ver nos quadrinhos, nos filmes, Wolverine é justo, ele é um soldado. Mesmo que você diga que não, ele se comporta como um soldado. Ele seria um soldado que lutaria pelo que é certo. Quando ele bate nos filmes, vamos pegar aqui só os filmes. Ele bate em meliante, ele bate em criminoso, em pessoas que estão esculpindo. Ele protege a ordem natural, a própria natureza. Então, não é hipócrita em lutar, pois essas pessoas mostram desconhecimento total. São pessoas desprovidas de qualquer nível cognitivo, que não conseguem entender que o ser humano não é um ser pacífico. A humanidade, após o pecado original, perdeu a capacidade de ser pacifista, pois o pacifismo não convive com o pecado. E o único lugar que tem nos pais que não há o pecado primordial é no céu. Quando fomos morar com Deus, essa é a visão católica. E assim vieram aqueles comentários lógicos das pessoas. Não, zoando meu nome. Porque as pessoas não têm argumento. Eles atacam a pessoa. Diferente do que eu faço aqui, que eu não estou mostrando o nome de ninguém. Não é por medo de processo, não. Eu não estou nem aí para essas pessoas. São pessoas que não têm a mínima relevância. Mas eu quis fazer esse vídeo porque essas pessoas utilizam argumento que muitas vezes a própria turma que não gosta dessa lacração, que quer a tradição de volta à cultura pop, cai nessa narrativa. Tipo, teve gente zoando meu nome Catempário e vieram com aquela demonização. Os templários fizeram inferno na Terra, sendo que nunca estudou o tema, nunca entendeu o que foi a Reconquista, nunca entendeu que a gente hoje estaria num lixo. Não existia sociedade, basicamente. Toda a cultura ia ser uma cultura bárbara, basicamente. Não temos evolução tecnológica, social, organizacional, nada. Não temos assistencialismo nenhum, caridade, universidade, nada. Porque tudo provém do cristianismo. Que só foi possível se manter protegido porque tivemos guerreiros que derramaram seu sangue sobre essa terra a defender o Ocidente. Enquanto a gente é invadido, reconquistar a Península Ibérica, reconquistar o Jerusalém. E hoje em dia, uso isso para zoar. Eu uso esse nome com orgulho. Porque eu sei que eu estudei que foi os templários. E é por isso que eu digo, eu tenho que esse vídeo para mostrar o quê? Que são muitas mentiras, que às vezes até a gente mesmo cai nessas narrativas. Nessas falácias. Os templários foram ruins, mas a pessoa nunca estudou. Mas, eu sou anti-lacração, mas os templários também foram umas merdas. Desculpa até a utilização do termo aqui. Mas a pessoa, no final das contas, critica os woke é melhor que os woke. E é por isso que eu quero mostrar a vocês isso. Não vão para essa narrativa. Eu consigo focar aqui com vocês, ser honesto. Busquem a verdade, não acreditem no que eu tô falando aqui. Ele falou tal coisa, não é verdade, não. Vá procurar, vá estudar em fontes verídicas. Tem historiadores sérios que não são religiosos, que não são católicos, que mostram que essas narrativas construídas sobre os templários é falaciosa.
para vocês não tiverem atitude como essas pessoas aqui, que já não gostam da fé e vão usar isso para atacar. Pois eles atacando os templários, eles estão atacando o que garantiu a sobrevivência do cristianismo e a sobrevivência do ocidente. Porque se hoje tem isso aqui tudo, e tem essa produção com esse personagem que é Wolverine e Logan, mostrando a sua fé, ou porque homens lutaram no passado, derramaram seu suor, caíram em campo de batalha para proteger o ocidente por sua fé, pelo seu povo. Muitas vezes não importava, as cruzadas juntaram homens de todas as nações da Europa para defender uma guerra justa, a reconquista da Península Ibérica, que demorou 400 anos, que teve muito apoio dos templários. Por isso que eu honro esse nome. Esse nome para mim é algo bom. Para vocês que estão, como eu falei no Twitter, eu tô nem aí para vocês. Eu só vou debater ideias. Eu não vou debater com pessoas. Eu não vou usar argumento ad hominem. Não, eu vou debater os seus pensamentos. Por isso que eu trouxe só esse comentário aqui. Tiveram vários rostos aqui me ridicularizando. E digo uma coisa, Wolverine é católico e ponto final. Wolverine é católico, não muda isso. Mesmo isso não sendo basicamente postergado posteriormente, isso ficou. Isso não teria necessidade. Não teria a mínima necessidade de ser colocado isso na animação, da forma que foi colocada pela Fox naquele período em parceria com a Marvel. E isso tem repercussão sim para o personagem, que algumas pessoas vêm com argumentos, porque foram muitos comentários, isso não tem repercussão posteriormente. Existe sim. Só que as mudanças em o roteiro não são de uma vez só. Ele volta para Deus. E o desenho não mostra mais. Ele convive com o Noturno. Noturno é um dos grandes amigos de Wolverine, para quem não sabe. Nos quadrinhos, tanto nos quadrinhos das animações. No filme nem tanto que ele mostrou isso, mas nos quadrinhos eles têm uma amizade muito boa. Antes dessa deturpação que fizeram com os X-Men, onde tiraram a fé Noturno, transformaram Noturno num garanhão, modificaram muita coisa esses pontos. Mas se você for usar a minha lógica, Noturno mantém o desenho todo sua linha de fé. E convivendo com o Wolverine. Wolverine redescobre sua fé nesse episódio. Ele continuaria com o Noturno. Por isso que acontece quando uma pessoa começa uma conversão com um amigo lá, retorna para Deus. Retorna para o catolicismo. Sempre vai se informar, e quem é a pessoa mais sábia daquela região é Noturno, aquela conjectura, mas eu estou me baseando no que o desenho apresenta e conhecimento lógico. Então, para mim, Wolverine é católico e ponto final, e nada disso vai mudar. E vou repetir, essa série dos X-Men, para mim, irá retirar isso. Mas se você quer saber mais sobre essa animação dos X-Men ou sobre a Disney, veja os vídeos a seguir.